Olá, sejam bem-vindos e um feliz ano novo para todos. Voltamos com tudo e dessa vez com uma novidade, que agora temos o Bioagrotech em áudio. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares e a gente tem um podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos. E esse ano a gente vai entrar com chave de ouro. Não vamos fechar com chave de ouro, vamos entrar. Porque a gente vai iniciar um ciclo de vídeos, né? Agora em vídeo, mas um ciclo de podcasts, né? Falando sobre as culturas. Eu recebi algumas mensagens no ano passado sobre pedindo mesmo para que a gente fizesse um podcast voltado para a cultura, porque a gente falou muito ano passado sobre bacilos, tricoderma, pseudomonas, bioinseticidas, bionematicidas. Então, agora a gente vai falar sobre esses biológicos dependendo da cultura. E nós vamos começar com as pastagens. É isso mesmo. Você já teve dúvida? Já viu como faz biológico em pastagem? Qual micro-organismo geralmente a gente utiliza na pastagem? Então eu vou trazer para vocês, como sempre trouxe, né, nos episódios em áudio, mas agora em vídeo, coisas que eu passei no meu dia a dia, dicas, né, de como a gente utilizava biológico na pastagem, o que a gente utiliza em relação a quais produtos, enfim, então esse ciclo de vídeos vai ser justamente para tirar as dúvidas de vocês e entender de uma vez por todas como a gente utiliza esses biológicos dependendo de cada cultura. A gente vai falar de pastagem, vai falar de cereais, no caso soja, milho, vamos falar de algodão, de cana-de-açúcar. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa série de vídeos. O nosso podcast, para quem ainda não conhece, ele sai toda quarta às 6 da manhã. Se você me segue no Instagram, @bioagrotech.podcast, provavelmente você já me viu também com esse tablet. Ele é meu guia, então aqui a gente coloca as principais pautas, né? O que a gente quer tratar aqui no podcast. Se você ainda não seguiu, corre lá, tem muito vídeo legal, muito corte de alguns podcasts, alguns vídeos super interessantes, tirando dúvida. Por exemplo, um dos vídeos mais curtidos que a gente teve no ano passado foi: posso utilizar biológicos na seca? E se vocês quiserem esse tipo de vídeo tirando algumas dúvidas, já escreve aqui, né, a sua dúvida, escreve lá no podcast também, deixa o seu comentário, porque assim a gente sabe qual caminho seguir, porque aqui é uma troca. Eu não estou fazendo nada sozinha. E eu agradeço muito também, já vou aproveitar esse espaço para agradecer vocês pelo ano passado, esses 9 meses de podcast. Foram 40 episódios, mais de 2.500 plays, mais de 120 seguidores no Spotify. E agora a gente vai iniciar essa fase em vídeo, para também colocar no YouTube, para quem tiver curiosidade, enfim. E a gente está com vários projetos novos, inclusive mais para frente a gente vai colocar lá no Instagram para vocês, mas dando um spoiler, a gente vai adicionar, né, alguns PDFs para vocês acessarem, talvez até um curso, quem sabe. Vocês acham legal? Deixa aqui nos comentários se vocês também gostam de curso, seria interessante para vocês entenderem mais sobre os biológicos no dia a dia. Mas enfim, vamos voltar para a nossa estrela de hoje, no nosso episódio 41, sobre o manejo de biológicos em pastagem. A verdade é que a realidade nossa no Brasil, ela é mais complicada para pastagem porque a gente tem um investimento muito pouco. Então, existe muita dúvida sobre o que aplicar, como aplicar e o que realmente vai trazer benefício para a pecuária. Isso sem contar as áreas extensas que a gente tem, né? Então, o biológico na pastagem, ele vai ser uma ferramenta a mais e vai trazer um benefício que, por hora, a gente pode não enxergar, né? O biológico é assim, a gente já conhece o biológico. A gente não enxerga às vezes na hora, mas a gente vai percebendo essa melhora ao longo do tempo, e ela vem. E olha só esse dado: o Brasil tem mais de 170 milhões de hectares só de pastagem. Se a gente conseguir melhorar a produtividade nessa área, mesmo que seja o solo, e falando em produtividade, eu falo em melhora da pastagem até para a digestão do gado, que isso pode modificar também em relação à pastagem que a gente está falando. Então, se a gente melhorar a matéria orgânica, imagina a melhora que a gente vai trazer
para nossa parte de pecuária. Então hoje a gente vai entender, faz sentido utilizar biológico na pastagem? E melhor, será que a gente não vai jogar dinheiro fora? Então é isso que eu vou te explicar nesse vídeo e nesse áudio, se você está escutando por áudio. Então vamos contextualizar. No Brasil, as principais forrageiras são a braquiária, né? As espécies braquiária brisanta, a decubens, a rusesiensis. Também a gente tem pânicum. Eu, inclusive, trabalhei com pânicum na Embrapa Pecuária Sudeste, que eu fiz um estágio lá durante a faculdade. E a gente avaliava antienose e antibiose em relação à cigarrinha da pastagem. Então, como é que era feito isso? A gente avaliava, coletava essas cigarrinhas do campo, levava para o laboratório e colocava essa cigarrinha em contato com aquele material genético que tinha sido modificado, né? Porque antixenose é a não preferência. Então, por exemplo, a gente colocava ela para decidir qual pastagem ela gostaria de se alimentar, porque o pânico melhorado, ele tinha muitos pelos, então ela tinha muita dificuldade de se alimentar. Só para vocês terem uma noção. Então, ela não prefere se alimentar do pânico. Então, ela acaba indo para a braquiária. E antibiose é quando ela se alimenta e, mesmo assim, ela ainda tem algum problema no seu desenvolvimento, ou até mesmo na segunda geração. A gente avaliava isso lá no laboratório, bem legal. A braquiária é a nossa principal forrageira, né? Ela é extremamente rústica, se adaptou super bem ao nosso solo brasileiro. Ela tem capacidade de sobreviver nos solos de baixa fertilidade, com muito pisoteio, em tempos de seca. Então, ela se adaptou super bem aqui no Brasil. E por ser tão rústica, muitos produtores acham que, deixa lá que ela cresce sozinha. Mas na verdade, não. Na verdade, a braquiária, ela precisa crescer, ela cresce sozinha, tranquila, mas até certo ponto. E é aí que o biológico entra e pode auxiliar bastante. O problema começa quando a pastagem degrada. E aí a produtividade cai, a lotação animal aumenta e a gente precisa achar mais área para os animais se alimentarem, porque a gente já não consegue colocar a mesma quantidade de cabeça numa mesma área que a gente tinha antes. E assim fica ineficiente pensando economicamente e também pensando ambientalmente. Então, o primeiro biológico que a gente vai falar aqui é o Azospirillum. Sim, provavelmente você conhece ele lá da soja, lá do milho, como coinoculante, né, da soja, ou até para melhorar a promoção de crescimento no milho. Mas na pastagem, ele pode auxiliar muito também. Por quê? Porque é uma planta, assim como o milho, assim como a cana, que precisa melhorar a sua área foliar, o seu sistema radicular. E sabe uma coisa bem interessante que eu acompanhei algumas vezes em campo e deu super certo? Azospirillum com nutrição foliar. E sabe por que isso funciona? Azospirillum é uma bactéria que não forma nódulos como o Bradyrhizobium, por exemplo, que a gente já falou dele no episódio 3. Se você não escutou, corre lá para escutar. Mas ela ajuda muito na promoção de crescimento e ela é faminta por nitrogênio. Então, se a gente adiciona uma nutrição, uma adubação foliar, ela vai conseguir se multiplicar de uma forma muito mais rápida e vai trazer essa auxina para a planta que forma ali, né, um dos hormônios que ajuda no crescimento de raiz lateral e parte apical da planta, vai auxiliar muito mais. Isso sem contar no que ela pode auxiliar em relação ao nitrogênio para a planta, né? Agora, quando a gente deve aplicar? Existem dois momentos interessantes para a gente fazer essa aplicação. O primeiro deles é no início das primeiras chuvas, lá para outubro, novembro, dependendo da região, tá, pessoal? Isso depende muito também de que região você está. Então, você vai adicionar um NPK, um micronutriente, junto com o Azospirillum, porque assim ele vai ajudar a planta a rebrotar nesse período. E o segundo momento é antes da seca. Então, você aplica para dar aquele suporte, aquela fortalecida mesmo para a planta, como se a gente desse uma vitamina de A a Z para ela. Então, a partir disso, ela também consegue se fortalecer melhor nesses períodos de seca, porque a gente sabe que passa um período de seca bem grande e até o gado, em algumas regiões, né, que são mais complicadas para a chuva, tende a sofrer muito mais. Então, assim, a gente também consegue segurar um pouco dessa planta aí mais verde, ou até a bucha, que a gente fala, né? Que o gado se alimenta ali do sal mineral junto com a ureia para poder fazer essa digestão da bucha
Então, se a gente consegue manter mais nutrientes ali, o gado também vai se alimentar de mais nutrientes. Entendeu? Fez sentido aí para vocês? Ah, e geralmente a gente faz esse tipo de aplicação com pulverização foliar mesmo. Alguns fazem incorporação ali no solo, né, às vezes até no plantio mesmo, quando faz a renovação do pasto, né, algumas pessoas adicionam, mas geralmente é mais foliar mesmo. Então faz a pulverização com o trator ou até mesmo via drone. Os drones estão ficando bem mais comuns agora, né? Então está facilitando bastante. E sabe qual é o resultado? Geralmente traz de 10 a 20% de aumento em matéria seca. Então o que isso significa? Mais pastagem, mais alimentação do gado, mais arrobas por hectare. Então, geralmente traz uma produtividade muito boa aí no final. O segundo biológico importante para a pastagem, que provavelmente vocês já conheçam, é o metarrhizium. O mesmo metarrhizium que a gente utiliza, às vezes, para percevejo castanho na soja, para cigarrinha da cana, que é muito conhecido, é o controle biológico mais utilizado no Brasil, né, que foi o que iniciou aí no Brasil praticamente. Então, o metarrhizium, ele pode auxiliar muito nos adultos. As cigarrinhas mais conhecidas são a Marranarva fimbriolata, a Adeois flavopicta, que é uma amarelinha, e a Marranarva é uma vermelhinha. Provavelmente vocês já tenham visto aí em alguma pastagem, ou até uma área que é próxima de pastagem, que ela acaba se alimentando também, dependendo da cultura. Mas o dano delas é praticamente a mesma. O que elas fazem? Elas se alimentam, colocam o aparato bucal ali, se alimenta da seiva da planta, libera, injeta toxina e acaba deixando uma queima onde ela vai se alimentando. Quando elas ficam nas raízes, porque assim, essas que eu tô falando para vocês, que é mais amarelinha, mais vermelha, são as adultas, que ficam ali mesmo onde a gente consegue ver. Agora, se você já foi numa área de pastagem que tem bastante infecção, bastante problema com cigarrinha, as espumas estão bem à mostra. Logo depois das primeiras chuvas, elas começam a aparecer. Então, a gente consegue abrir ali a pastagem e enxergar as espumas. E é uma forma de ela manter a temperatura, manter a umidade e ainda se proteger. Então, esse problema vem mais ou menos, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo da área. E o ciclo delas é de 30 dias. Então, o ideal é utilizar esse produto biológico nesse período. Você pode utilizar, se você conseguir aplicar, né, fazer pelo menos 2, 3 aplicações, fazendo um intervalo de 10 dias no máximo. Se a infestação estiver muito alta, o ideal é você utilizar um produto químico junto com esse biológico, não só o biológico sozinho. Porque o que eu sempre falo no podcast para vocês, o biológico sozinho, ele não faz milagre. Ele vai auxiliar, ela é uma ferramenta a mais para você. Aí você pode estar se perguntando, caramba, eu vou gastar com químico, vou gastar com biológico. Mas pessoal, pensa comigo. Você pode utilizar aquele químico e ele vai matar ali na hora. O biológico, ele tem uma infestação muito maior, porque ele vai permanecer no campo. Se uma cigarrinha está colonizada com metarrísio, o que acontece? O químico dá aquele choque, né? E o fungo, o metarrhizium, acaba de matar. Então você vai enxergar no campo os adultos com aquele aspecto de algodão bem verdinho. Aquilo são os conídeos do fungo, que a gente também já falou no episódio sobre bioinseticidas. Você quer entender melhor? Volta lá para você escutar. Mas dando uma resumida para vocês, quando acontece todo esse mecanismo de ação, os conídeos do fungo infectam outros insetos. Então, pode proliferar no campo de uma forma muito melhor e você tem que aplicar muito menos, dependendo da sua infestação. Então, pelo menos 2 aplicações de biológico é o ideal nesse caso. Mas claro, pessoal, faz uma avaliação, o monitoramento é o primeiro passo para a gente começar a pensar em aplicação. Então, fazer um monitoramento é o ideal, veja a quantidade de adultos, anda em pelo menos 10 pontos ali de mais ou menos uns 5 hectares. Então, avalia, nesses pontos, quantas cigarrinhas eu tenho. Se você tiver mais de 2 cigarrinhas por ponto, na média, nesses 10 pontos andando, né, em zigue-zague, você pode olhar 5 toceiras. E a média, se ela for acima de 2, né, acima de 2 cigarrinhas ali, você já pode entrar com químico junto com biológico. Fechou? Ah, e como eu expliquei para vocês sobre a espuma, o ideal é a gente focar sempre nos adultos, porque a espuma, né, as ninfas estão bem protegidas. Tem alguns produtores que utilizam tricoderma também na pastagem, mas aí são casos diferentes.
Por exemplo, quando a pastagem é utilizada com uma cultura como cultura antecessora da que vem, por exemplo, pastagem e a próxima que vem é alho. Pastagem, a próxima que vem é soja. Então, nesses casos, alguns produtores utilizam o tricoderma para melhorar a qualidade do solo, para reduzir as doenças que ocorrem na cultura sucessora. Por exemplo, no HF, ali no alho que eu citei para vocês, a gente tem raiz rosada. Então, a gente sabe que tem uma diminuição da raiz rosada, do mofo branco, quando a gente utiliza tricoderma na cultura antecessora, né? No caso aí na pastagem, no mix, tem muita gente que faz mix de crotalária, nabo forrageiro, enfim. Mas, né, como a gente está focando em pastagem hoje, e alguns produtores fazem isso antes, ou até mesmo na soja, para reduzir a quantidade de nematóide. Então, utiliza tricoderma, utiliza bacilos, essa é uma outra dica. Se você está utilizando a pastagem, a braquiária, pensando na sua próxima cultura, então o ideal, pensando em nematóide, né? Se você tem problema com galha, é super bom. Você coloca um bacilos, você adiciona um purpuricilium para pegar ovos de nematóide, pocônia, por exemplo. Isso tudo, pessoal, que eu tô falando para vocês, eu já comentei com muitos detalhes nos nossos outros episódios. Então, se eu fosse vocês, eu escutava também, saía daqui desse vídeo depois, quando a gente acabar, volta lá, escuta para vocês terem uma noção de como funciona esse mecanismo de ação, enfim. Só que, claro, né, eu quero trazer isso de uma forma mais prática, talvez em PDF, talvez num curso mais para frente, para que vocês consigam enxergar de uma forma melhor. Porque aqui no podcast, se você é novo, a gente fala com 15 minutos. Por quê? Porque é para vocês entenderem como funcionam os biológicos, para ficar mais na cabeça de vocês a pulga atrás da orelha, para quando chegar algum consultor, alguém que, né, fale para vocês sobre o biológico, vocês saibam também contra-argumentar em relação a isso. Beleza? Mas voltando, quando a gente utiliza os bionematicidas ali na pastagem, eu quero só lembrar vocês que se você tem problema com cisto, se você tem problema com galha, isso é muito bom. Se você tem problema com pratilencos, também é muito bom. Só que assim, saibam que geralmente a braquiária, ela não reduz o fator de reprodução desses nematóides. Por quê? Porque a braquiária, ela é nativa do Brasil. E o Pratilencos se dá super bem com a braquiária. Então ele mantém, né? Ele se alimenta muito bem. Agora, o cisto, a galha, eles já têm um fator de reprodução muito menor quando em contato com a braquiária. Então, se você utiliza um bionematicida e adiciona a braquiária, você vai ter um resultado bom também. Por quê? Você utilizar pocônia ou purpuricilium para pegar os ovos e os bacilos para formarem aquele filme de proteção na raiz. Mas eu gosto de deixar muito claro para vocês que a gente não enxerga esse resultado da noite para o dia, né? Vocês que já estão há algum tempo aqui comigo no podcast sabem que o biológico ele leva um tempo para se adaptar ali na lavoura, naquela área. O ideal sempre é fazer uma análise, não só análise de solo, mas uma análise também de nematóide, não para ver quantidade, mas para ver quais nematóides você tem na sua área. Ideal também você fazer uma análise do BioAs, que é aquela análise da Embrapa que vê as enzimas, se o seu solo está com uma qualidade boa, ou se ele está com uma baixa concentração de biológicos que são positivos. Isso também eu tenho um episódio, a gente falou disso no episódio sobre ômicas, né, genômicas, sobre BioAs, várias análises que vocês podem fazer na lavoura para entender melhor como é que funciona. Gente, e como sempre, eu falo nos episódios, avalie a concentração, avalia a idoneidade da empresa que você está comprando, avalia quais as condições você vai aplicar esse biológico, qual a dosagem que você vai aplicar. Então saiba muito bem disso para você não jogar dinheiro fora. Então o biológico, ele tem que ter todos esses cuidados, mas quando você faz de uma forma muito melhor, né, muito mais clara daquilo que você está aplicando, você tem um resultado sensacional. Por isso que o biológico ele cresce cada ano mais, e eu fiz um vídeo falando para vocês, né, das perspectivas para esse ano, que esse é o ano dos biológicos, porque as grandes empresas estão investindo, e isso eu falo com a maior certeza do mundo, que os biológicos só tendem a crescer. Então a gente tem que crescer junto, a gente tem que entender como é que funciona. E o podcast também é para isso. Então vamos recapitular? Azospirillum, pensando em promoção de crescimento e a parte de nitrogênio junto com a aplicação foliar antes do período
de seca e depois das primeiras chuvas. O tricoderma pensando em solo e também doenças, né, pensando na cultura conseguinte. Se você for utilizar bionematicidas, também é legal. Bacilos, purpuricilium, pocônia, pensando nessa cultura sucessora. E, fechando com chave de ouro, o metarrhizium, que é para a cigarrinha da pastagem. Marranarva, deóis. Então, a gente utiliza ali, observando, né, avaliando esse monitoramento e fazendo as aplicações de pelo menos de 10 em 10 dias, porque o ciclo da cigarrinha fica em torno ali dos 30 dias. Bom, pessoal, manejo de biológico em pastagem não é comum, mas se vocês utilizarem vai fazer toda a diferença. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, manda mensagem lá no nosso direct do Instagram, que a gente está sempre respondendo as mensagens de vocês e tirando essas dúvidas que são super importantes. No próximo episódio a gente vai falar sobre manejo de biológicos no hortifruti. Se você gostou desse episódio, principalmente em vídeo, deixa aqui pra gente saber se vocês estão gostando, se querem mais desse jeito. Curte, compartilha com aquele produtor que tem medo de usar biológico na pastagem ou não sabe muito bem como utilizar. Já manda para ele entender melhor isso. Salva também para vocês ficarem por dentro e sempre reescutar quando precisar. E é isso, espero vocês semana que vem, quarta, às 6 da manhã. Até mais.